Rê, qual que é a preparação que precisa ter para fazer o caminho de Santiago? Bom, eu acredito que tem que ter uma pequena preparação, pequena não, né? Uma preparação física. Então eu vim já há um tempo fazendo treinos com o personal e ele fazendo exercícios mais específicos, porque no outro caminho, em 2016, eu tive muita dor de canilite. Então ele já veio cuidando disso. Para mim, a única preparação foi física. Mesmo assim, o caminho que a gente faz, ele é totalmente assim, o chão, né? O piso dele é diferente, as subidas, as descidas. Então, você vai se fortalecer o corpo, mas tem o cansaço do percurso, né? Do caminho. Agora, emocionalmente, no meu caso, não tem muito como se preparar, assim, é uma busca realmente você tá aberto, no caminho você tá aberto para descobrir e descobrindo as coisas e refletindo sobre sua vida, agradecendo sobre as bênçãos que a gente tem e a gente valoriza cada cantinho, cada acolhida que a gente tem, né? Agora a gente acabou de sair de um lugar que o Guzmán acolheu muito bem a gente, quis tratar a gente pelo nome. Então, essa acolhida emocional, ela, por mais difícil que seja, eu acho que você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto e para tudo que vai acontecer durante o caminho, e a todo momento a gente reflete. E a gente Tem ensinamentos, né? E a gente, como que fala? Transporta simbologias daqui para a vida real. Então, cada coisinha que acontece, a pedra que a gente deixa no cruzeto, né? Qualquer dor, qualquer dificuldade, qualquer alegria, tudo a gente remete à nossa vida no dia a dia. Que bom. Vera, por que fazer essa viagem? Bom, na verdade eu acho que tem coisas que vêm da nossa essência, vêm desde que a gente é criança. Eu, quando era criança, participava muito da igreja, fazia procissões. Quando eu casei também, participava até de via sacra. Fiz algumas bem pequenas ao redor da minha cidade. Mas com o passar dos anos, a gente vai, a cada década, a gente vai se transformando. E alguns anos atrás, um casal amigo tinha feito o Caminho da Fé no Brasil e aquilo me tocou muito quando eles contaram sobre a experiência que eles viveram. E de alguma forma aquilo me chamou. Porém, eu me achava incapaz de fazer aquilo, pela história que eles contavam, pela dificuldade que eles enfrentaram. Algum tempo depois, totalmente por acaso, eu passei por Santiago de Compostela e tive uma coisa muito forte que me chamou foi um chamado. Em seguida, vocês vieram e fizeram essa experiência e eu ouvia muito a Renata comentar, em seguida a Jaciara comentar, e cada vez mais eu sentia um chamado para viver essa experiência. E aquilo foi colocando dentro de mim uma vontade de viver essa experiência. E eu acho que assim, a gente, como eu disse, a cada década a gente vai se renovando, a gente vai ficando mais experiente. E passados 50 anos, eu acho que eu tinha que, alguma coisa que eu buscava uma resposta dentro de mim. O que é viver isso? Eu queria viver algo a mais, acho que de tantas conquistas, de tantos momentos, de tantas coisas vividas, eu já vinha sentindo esse chamado. Então era Foi um encontro com você mesmo? Pois é, quando eu falei para o meu terapeuta que eu queria ter esse encontro comigo mesmo, a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte, que essa escolha já era um encontro comigo mesma, mas que eu tinha que perceber isso no caminho. E, gente, é mágico, é uma coisa que só para quem vive consegue traduzir, mas acho que é uma tradução muito individual, né? Porque é o sentimento que cada um vive. Tata, o que é preciso de mais importante levar no caminho? E o caminho tem estrutura para receber os peregrinos?
Tá, eu acho que assim, o mais importante para o caminho é você levar extremamente o necessário e por exemplo, assim, a mochila tem que ser uma mochila confortável, com estrutura para apoio na bacia, que isso aqui vai dar uma sustentação, um alívio na lombar. O calçado adequado para as áreas que a gente muda muito de terreno, então tem que ser um calçado confortável, normalmente resistente à água, porque às vezes pode chover, e uma sandália também de trekking mesmo, para esse tipo de caminhada. E roupas, as roupas têm que ser confortável também e de leves, de fácil secagem, que seja fácil para guardar, né? Levar três calcinhas, 3 meias, 2 tops, né? Muitas pessoas gostam de usar o bastão, que são esses acessórios aqui que ajudam na subida e nas descidas também, ajudando a segurar, né? Chapéu também é muito importante por causa do sol. Óculos, são acessórios básicos, não é muita coisa, que caiba numa mochila. E durante o caminho, ele é todo sinalizado com a seta. Alguns caminhos têm mais estrutura, com suporte de bar, restaurante, outros menos. Então é sempre importante carregar água, carregar um lanchinho, porque às vezes você não vai encontrar tão fácil um lugar para conseguir alimento ou água. E os albergues normalmente são muito bons, com uma estrutura muito boa. E tem desde o mais em conta, o municipal, até os albergues privados. Acho que é isso. Ana, o que significou para você completar o caminho de Santiago? Completar o caminho, para mim, se resume em 2 palavras, né? Uma superação e um acolhimento. Superação no sentido de uma superação física, porque a gente sente dores, né? Dores musculares, articulares, isso é inevitável. Mesmo com um preparo físico bom, né? Mesmo que a gente tenha se preparado antes, a gente vai sentir dor. Mas a gente consegue superar e essa superação física nos dá uma força interior ainda maior. E uma superação mental e emocional também. Porque a gente fica muito tempo só, a gente tem muito tempo de reflexão, a gente tem saudade de quem ficou. Então tudo isso nos leva a essa superação. E acolhimento para a gente começar, para a gente se perceber, para a gente se autoanalisar e acolher as nossas necessidades, acolher as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais. Então, eu acho que é um aprendizado muito importante a gente poder ter essa oportunidade de parar, de nos auto-observar e aprender com a gente mesmo. Dani, qual a diferença das experiências que você viveu do primeiro para esse caminho, que foram vários, né? Bom, cada caminho eu pude experimentar numa fase diferente da minha vida, em que eu estava passando por momentos diferentes. E sempre que eu começava um caminho, eu nunca soube o motivo de cada um deles. Eu descobri durante o percurso do caminho as respostas que eu precisava, muitas delas eu nem sabia que eu precisava, mas eu descobri durante o caminho. O primeiro caminho que eu fiz numa época da minha vida de muita dificuldade psicológica, e eu descobri a resposta nele, a resposta do perdão. No segundo caminho, foi o caminho de libertação. E os outros todos tiveram respostas diferentes. Esse foi de revelação. Então, eu sou muito grata por todos os caminhos me trazerem as respostas pelas quais eu nem sabia que precisava. E que venham mais caminhos, né? Venham mais caminhos.